Hello. If uh, Before we begin, if anyone need translation service, we have at the bottom of the screen we have a symbol of the word, and you can find the language you need: English, French, Portuguese, Spanish. Tenemos servicio de traducción y si alguien necesita, abajo en la pantalla puede ver el símbolo del mundo y conectarse a la lengua que necesita. Bueno, pues buenos días a aquellos que se conectan desde Oceanía, Asia, eh, Europa, África y por supuesto desde América, sobre todo los que están organizando, que se conectan a esta hora porque la mayoría lo harán en la siguiente sesión. Y buenas tardes sería a los de Asia y Oceanía, buenos días al resto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos en la última jornada de esta segunda edición de la Champagnat Global Week. Eh, para los que se conectan por primera vez, algunos lo habéis hecho durante varios días, pues bueno, siempre repito que en esta ocasión, en esta segunda edición, lo está organizando las diferentes redes de animación del instituto, las redes que animan desde el gobierno general. El lunes lo hizo Champañar Global, la red de escuelas, el martes la red internacional de editoriales, el miércoles la red global de solidaridad, ayer jueves la red internacional de educación superior de universidades y hoy es el turno de la red global de juventudes maristas con el tema de ¿dónde están los jóvenes? Un análisis de la adolescencia y la juventud. Antes de comenzar, quisiera darle el paso al hermano Niño Pizarro, que juntamente con el hermano José Sánchez, que también está presente, son el director y director adjunto del Secretariado de Educación y Evangelización, al cual pertenecen las redes, y agradecemos mucho pues su apoyo y este saludo. Adelante, brother Niño. Greetings, everyone. On behalf of the Secretariat of Education and Evangelization, I'm thrilled to welcome you to today's engaging webinar titled, Where Are the Young People? A Youth Analysis. We truly appreciate your presence, which reflects your enthusiasm for exploring the latest insights into youth dynamics based on research. The topic we're discussing today is very important to us. It's crucial for our institute as we advocate and support the Marist Youth Ministry Network, which focuses on creating inclusive spaces for children and young people to connect, collaborate, and grow, and promoting spiritual development and empowering young people to pursue meaningful life projects. Most importantly, we are dedicated to training facilitators who can effectively support our youth and strengthen connections within our broader Maris network to address regional needs. In today's world, networking is essential for understanding our context and discerning our mission. This interconnectedness enables us to collaborate, share insights, resources, and best practices, enhancing our collective efforts to address the needs of youth of today. Above all, it expands the possibilities of our mission,
Today's session is particularly significant for us, for our mission, as we seek to understand the context of the young and envision our future with them. So let's take this opportunity to unite our networks of schools and Maris Youth, working together towards our shared goals. Together, we can create synergies that amplify the voices and agency of young people in our ministries and communities. So I wish all the best for today. May our webinar be filled with wisdom, our hearts be open to learning, and our minds inspired to act for the good of the young people we served. Thank you and good day to all. Pues muchas gracias, brother Niño, por estas motivadoras palabras y por el servicio que haces en el secretariado juntamente también con el hermano José Sánchez, el hermano Pepe. Gracias, de verdad. Como les decía, hoy la sesión está organizada por el equipo de la Red Global de Juventudes Maristas. En su representación está con nosotros el hermano Miguel Fernández, que coordina América del Sur, y Laura Ferraz, que colabora con la red como especialista, los dos ubicados en Curitiba, Brasil. Muchas gracias, Miguel y Laura. Muito obrigado, Rafi. Agradeço de antemão também o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. O irmão Ninho já ressaltava a importância desse tema, né? De entender um pouco das realidades das nossas juventudes, o que toca o coração das nossas crianças, adolescentes e jovens, e também falar um pouco da Rede Global de Juventudes Maristas, essa rede nascente e que tem o sonho de chegar a todos os adolescentes e jovens. Afinal de contas, é para eles e por eles que existimos. Então, muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui também para partilhar um pouquinho dessas nossas pesquisas e do conhecimento que a gente tem adquirido ao longo dessas semanas. Bom, antes de apresentar também a Laurinha, ela vai falar com vocês, mas eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma que está conosco para escutar sobre esse tema. Ali no slide anterior apareceu uma foto nossa, apesar de já sermos apresentados, só ressaltar, nós pertencemos à província Marista Brasil Centro-Sul. Laura e eu atuamos na área de identidade, missão e vocação aqui na nossa província. É uma diretoria composta por outras pessoas também que atuam nessas temáticas, né, de vocação, laicato, solidariedade, juventudes. E a Laura é a nossa especialista e referência nessa área de juventudes e ela também que cuida do laicato jovem aqui na nossa província. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bem? Para nós iniciarmos então o nosso encontro, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Tudo isso que nós vamos trazer, ele está pautado um pouco no Evangelho de Emaús, né? De entender esse caminho como os discípulos, né? Que caminhavam um pouco desesperançosos, desacreditados. O encontro com Jesus, ele é significativo, ele é revigorante. E a nossa caminhada com o jovem, né? Com os nossos adolescentes, quer ser esse sinal, né, de vigor, de esperança, de amor, de afeto, de cuidado, enfim. Então vocês vão perceber que toda a nossa formação, ela foi pensada a partir desse evangelho. Mas eu gostaria de convidá-los a esta reflexão, né? O que nós estamos conversando pelo caminho, né? O que estamos falando dos nossos adolescentes e jovens nesse nosso tempo? Nós temos nos aproximado ou nos afastado deles? Nós temos caminhado ao lado
dos adolescentes e jovens, ou a gente está um pouco distante, apartado, ou não entendendo a realidade que por vezes eles passam. Então, nós vamos usar essa chave de leitura dos discípulos de Emaús para entender e também nos percebermos nessa caminhada, nessa atuação com as juventudes. Vou convidá-los, enquanto vocês pensem na tua atuação pessoal junto aos adolescentes e jovens, a escutar essa canção, é refletir um pouquinho o que diz essa letra. Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, sing. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in your second life? Having come out of the world. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. You're a wonder in the wild, turning wilderness to wonder. If you have soul, say, I see the world in love. I see the world in freedom. I see the Jesus way. You're the wonder in the wild. You're the wonder in the wild. Turning wilderness to wonder. I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Oh, I say,
Muito linda essa canção, não é mesmo? E nós escolhemos iniciar o nosso encontro com ela nesse momento de reflexão, justamente para ressaltar a maravilha que é esse mundo e as infinitas possibilidades que nós temos de atuação com as juventudes. A música dizia, né? Eu vejo o mundo no Evangelho, eu vejo o caminho de Jesus, eu vejo graça, eu vejo amor, eu vejo luz. Que todos nós, em nossa atuação pastoral, junto aos adolescentes e jovens, possamos juntos ver o caminho de Jesus e, no nosso caminhar, entender que estamos junto a essa luz que é Jesus. Amém? Então, que sigamos com o coração alegre, esperançoso e cheio de alegria e vida para essa nossa formação. Então, o que nós vamos conversar nesse caminho ao longo deste dia ou desta hora de formação? Nós vamos apresentar algumas pesquisas que nós elencamos que fala sobre os nossos adolescentes e jovens para entender um pouco das suas angústias, do que passa no coração dos nossos adolescentes e jovens, que por vezes a gente olha com certa rebeldia, uma fala, uma atitude, um gesto, uma frase, enfim, e talvez a gente não entende ainda o que passa no coração e na mente dos nossos crianças, adolescentes e jovens. Então a gente vai apresentar um pouco dessas pesquisas que revelam algumas coisas interessantes para nossa caminhada como pastoralistas, entender o caminho que a gente pode fazer de acompanhamento dessas adolescentes e jovens a partir dessa realidade. E, por fim, falaremos dessa rede nascente, né, a Rede Global de Juventudes Maristas. E agora, na sequência, então, eu vou passar a palavra para a Laura, para que vocês também a vejam e escute a voz dela. Muito bem, então bom dia a todas, bom dia a todos. Como o Miguel nos apresentou, nós somos da província Marista Brasil Centro-Sul e eu também faço minhas as palavras dele de agradecimento à rede e por estar com vocês aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre o que nós temos visto pelo caminho e escutar também o que vocês têm visto pelo caminho. E como o Miguel falou, nós vamos ter uma primeira estação, que seria essa estação para a gente conversar sobre as adolescências e juventudes. Porque muitas vezes é tão difícil de lidar com eles, quais são as angústias que eles têm. Bom, então, alguns dados importantes para a gente pensar no tamanho, né, dessa população. E aqui eu faço um parênteses de que usaremos como adolescências e juventudes uma parte que acaba se entrelaçando e vamos considerar de 15 a 24 anos. Foi mais ou menos esse filtro que nós usamos para as pesquisas que nós vamos trazer. Então, a partir dos dados que a ONU traz, em 2022, essa população de 15 a 24 anos é estimada de 1,2 bilhão de pessoas. Isso quer dizer que representa 15% da população, então é um número bastante expressivo quando nós estamos falando também, né, de uma pluralidade dessas realidades. Eu vou parar de compartilhar para ver se eu tiro esse negócio daqui e agora eu coloco de novo. E acho que agora ficou melhor, saiu aquela frase. Bom, aqui eu queria fazer trazer dois especialistas, assim, né, dois teóricos a respeito das juventudes, que é a Arminda Birasturi e o Maurício Knobel, que tem um livro bastante interessante que nós recomendamos, inclusive, para vocês, que se chama Adolescência Normal, e que ele vai trazer 3 lutos que os adolescentes passam quando eles saem da fase da infância para entrar na adolescência. E por que trouxemos eles? Porque eles também dão luzes de porquê muitas vezes eles têm esses comportamentos que são difíceis de entender, pouco estáveis e tudo mais. Então,
um primeiro luto, que seria o luto pela perda do corpo infantil. Então, é muito comum, né, que a gente veja os jovens, aqui no Brasil a gente usa a palavra desengonçado, assim, né, cresce muito o corpo, eles acabam não acompanhando muito, ficam meio desastrados, batendo nas coisas e tudo mais. Então, aquele corpo que era pequeno, que era infantil, que era até mesmo proporcional, começa a ficar um pouco diferente. Então, até para eles entenderem, especialmente as questões biológicas que vão acontecer no corpo dele, também é um ponto que a gente vai trabalhar nessa perspectiva do luto pela perda do corpo infantil. Um segundo luto seria o luto pela perda dos pais da infância. Então, também é muito comum, né, que as crianças expressem o amor pelo pai, pela mãe, como o super-herói, a super-heroína, né, é o meu príncipe. Então, é uma fase em que as crianças elas estão se distanciando desse pai e dessa mãe que são bastante idealizados e começando a dar noções de realidade para eles, de que eles são falhos, de que eles cometem erros, de que talvez eles não sejam tão legais, de que talvez eles não sejam tão engraçados, tão fortes, tão resistentes. Então, também existe esse luto pela perda dos pais da infância. E um terceiro luto, que seria o luto pela perda da identidade infantil. Então, aquela identidade que gostava de brinquedos, que sonhava, né, em ser astronauta, e já vou dizer o porquê que a gente usou essa metáfora do astronauta. Essa criança ela começa a já, né, não fazer muito mais sentido aqueles sonhos da infância, né, o Papai Noel, o coelhinho da Páscoa já não fazem mais sentido para ela e acaba que esse adolescente vai perdendo também um pouco essa noção de tá, mas e agora eu sou o quê? Se eu já não sou mais criança, mas eu também não sou adulto ainda, então o que que eu sou? E aí a gente traz essa metáfora do astronauta para trabalhar esse, aí olhando para a gente um pouco, como é que a gente olha para esse jovem. Às vezes nós somos os astronautas e olhamos para eles como seres de outro mundo, e às vezes eles são os seres que estão vivendo em outro mundo. Então aí fica essa anedota, essa brincadeira para a gente pensar como estamos enxergando esses adolescentes. E aí, a partir desses três lutos, a gente também traz outras características para esses adolescentes. Então, a tendência de vivência em grupo, e aí aqui tem um ponto interessante que existe o afastamento, né? Como a gente está vivendo esse luto pela perda dos pais da infância, existe também um afastamento deles. Então, já não quer mais fazer as coisas com os pais, já não quer mais ficar perto dos pais, quer ficar com os amigos, já tem aquelas frases de ai, você não sabe de nada, ai, você é muito, né, careta e tudo mais. Então, existe essa tendência grupal, especialmente aí com os grupos de amigos. O questionamento da religiosidade, então, especialmente para adolescentes que estão em famílias que professam uma fé bastante específica e uma vivência de religiosidade, talvez para eles pode acontecer, né, não é uma regra, mas pode acontecer que ele queira se afastar disso, que ele não veja sentido naquelas práticas religiosas e tudo mais, porque também faz parte do questionamento da sua identidade, né? O que que eu gosto? Até então ele gostava do que os pais gostavam, e a partir desse momento ele começa a se questionar: o que eu gosto? O que é para mim? O deslocamento temporal, então aquela coisa super intensa da adolescência, né, que é agora ou nunca, as decisões precisam ser tomadas agora, essa urgência que eles trazem. Muitos experimentam a separação dos pais, e aí volto à primeiro ponto que nós trouxemos, né, desses pais da infância, podem experimentar esse processo de separação e aí ter conflitos, porque esses pais muitas vezes traziam a base do que era o amor, do que era o companheirismo, e aí essa separação começa a trazer alguns questionamentos de acreditar no amor, de não acreditar, do que é para sempre, do que não é. Então esse também é um ponto importante para eles.
Atitude social reivindicatória, e aí aqui imagino que muitos de nós passam por isso, que é aquele adolescente que questiona tudo, às vezes questiona com algum fundamento, com uma perspectiva interessante, assim, você fala, puxa, o que ele está pensando tem sentido dele se questionar, mas às vezes é simplesmente pelo ato de questionar, assim, vou questionar porque eu não quero, porque eu quero fazer uma bagunça aqui, eu quero causar um, um conflito. Então, existe também essa questão da atitude social reivindicatória e aquilo que é super tradicional na vivência dos adolescentes, que é essa flutuação do humor, né? Uma hora tá bem, outra hora não tá bem, tá chorando, tá feliz. Então, essas questões passam por todo esse processo de desenvolvimento da adolescência. E aqui faço essa pontuação de, nossa, Laura, Miguel, porque vocês estão falando sobre adolescência, esse é o nosso tema é juventudes, porque a gente achou importante trazer essa intersecção, né? Como eu falei, estamos falando de 15 a 24 anos, é, nas nossas escolas muitos são ainda adolescentes, e aí temos, claro, cenários na nossa missão marista de jovens já em fase de universidade e tudo mais, então a gente achou importante trazer esse paralelo desde a adolescência. E agora eu vou passar a palavra ao Miguel, que vai trazer uma coisa bem interessante, que vai trazer uns dados para a gente pensar. Isso tudo que a gente tá apresentando, e os dados que a gente está revelando aqui com vocês, nós julgamos importante justamente por conta disso, né? Os jovens que estão no ensino médio ou na secundária para os espanhóis, eles estão também tendo que já decidir, no meio de toda essa turbulência, de todos os lutos que eles estão passando, projeto de vida, projeto de carreira. Então, olha, né, com que maturidade, com que saúde os nossos jovens conseguem construir isso, né? Então, para falar mais sobre esse tema que envolve as adolescências e juventudes, nós escolhemos uma pesquisa realizada pela Unicef. Em 2021, nós achamos bastante importante porque ela envolveu 80.189 pessoas de 55 países. Mais uma vez, esse foi o cuidado para não se tornar muito referência da América Latina, mas olhar para o mundo como um todo. E também nessa faixa etária, né, de jovens de 15 a 24 anos e adultos com mais de 40 anos, né? E agora a gente parte na sequência apresentar um pouco desses dados. E o primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês é em relação à saúde mental. Esse tema ficou muito sensível após a pandemia, por conta de tudo que nós vivemos, e isso toca também o coração dos nossos adolescentes e jovens. Então, em média, um terço dos jovens, ou seja, 36% deles, afirmam se sentir já preocupados, ansiosos e nervosos com frequência. Essa pesquisa ainda apontou que as gerações mais jovens dos Estados Unidos, da França e da Alemanha são as que sentem relativamente mais essa questão da ansiedade. Em média, um quinto dos jovens, 19%, se sentem deprimidos e têm pouco interesse em fazer as coisas, o que é muito preocupante. Olha os nossos dados mundiais em relação à depressão e suicídio nessa faixa etária, quanto tem aumentado, né? E uma das características para sentir assim é sentir-se menos confortável financeiramente. E isso atinge diretamente os jovens de 20 a 24 anos, aqueles que já estão iniciando no mercado de trabalho, né, representa 38% ali das pessoas entrevistadas. Então, o que demonstra realmente essa preocupação dos nossos jovens em relação ao futuro, em relação ao mercado de trabalho já saturado, a população cada vez mais aumentando, a expectativa de vida crescendo, e aí a gente tem que também falar em construção de projeto de vida. E quando a gente, aí falando da nossa atuação também aqui na província, quando a gente fala de animação vocacional, a gente vai falar de um projeto de vida para a vida toda.
poxa, mas veja que antigamente a nossa perspectiva era de viver 60, 70 anos. Hoje a nossa perspectiva é de viver 90, 100 anos. Então é muita vida. E o jovem ter que decidir tudo isso nesse período, para ele é extremamente desconfortante. Por isso, essas preocupações, essa ansiedade, esse nervosismo, enfim. Então, existe uma questão muito séria ligada à saúde econômica, né? Essa preocupação com o futuro. Isso afeta significativamente a saúde dos nossos jovens. Considere que nem todos, aqui nessa pesquisa, que nem todos os adolescentes e jovens têm acesso à internet, ok? Vamos colocar isso aqui para vocês. Mas dos que têm, destes que usufruem da internet, 77% dos entrevistados, eles ficam online todos os dias, ou seja, os jovens estão conectados. Mas olha que interessante, 40% dos jovens, esses de 15 a 24 anos, estão um pouco preocupados em compartilhar informações pessoais. Ó, a questão da segurança, né, nessas redes. 25% dessa faixa etária está muito preocupado e 23% dizem não estar nem um pouco preocupados, mas a grande maioria ou está um pouco ou muito preocupados em compartilhar também as suas informações pessoais. Há certa desconfiança em relação às redes sociais, embora elas estejam, os nossos adolescentes, estejam na rede. Não necessariamente confie nessas redes, né? E mais um outro dado, ainda falando das redes sociais, que é outro tema que toca as nossas juventude, que embora as plataformas digitais elas sejam a maior fonte para obter as informações, porque tem acesso fácil e rápido e informações curtas através de vídeos ou pequenos informativos, isso não quer dizer que os jovens confiem plenamente no que eles estão acompanhando ou vendo nas redes sociais. É isso que revela esses dados na pesquisa. Apenas 23% dos jovens dizem confiar muito nas informações. Ou seja, 23% é um percentual baixo, né, de confiabilidade. 26% dizem confiar no governo. 31% nas mídias e notícias. 45%, veja que dado interessante, 45% dos nossos adolescentes e jovens confiam nas organizações religiosas. 46% nos cientistas e 55% nos médicos e profissionais da saúde. Olha que discrepante, né? Eles estão tendo acesso às redes sociais, mas são plataformas que eles não têm confiança, não têm confiabilidade. E eles se apoiam em estruturas como religião e ciência, basicamente, né, para confiarem. Por fim, antes de passar a palavra para a Laura, eu gostaria também de trazer alguns dados em relação às mudanças climáticas, né? 86% dos jovens acreditam que os humanos podem reduzir a maioria dos efeitos das mudanças climáticas. Os nossos jovens são esperançosos e eles acreditam nisso. E 73% dos jovens dizem que o governo deve tomar medidas significativas para lidar com essas mudanças. Então, a maioria deles acredita que essas intervenções precisam ser feitas em parceria entre os governos. Uma pesquisa feita também pelo Centro Marista de Defesa das Infâncias aqui do Brasil, que entrevistou crianças e adolescentes, e os pais das crianças e adolescentes revelaram uma grande preocupação em relação ao futuro do planeta, né? Através da escuta das crianças e jovens, revelou essa preocupação. Eles estão preocupados com o futuro. Já os pais dessas crianças e adolescentes que foram entrevistadas, que também foram escutados, eles disseram não se preocupar com o futuro. Ou seja, a nossa geração não tem olhado
para a geração futura que está por vir. Então, mostra essa disparidade, né? E aí, isso me chamou muita atenção, porque como educador marista, nos preocupamos com o futuro das crianças, adolescentes e jovens. Eu pergunto, que futuro nós queremos deixar para eles? Se os pais das nossas crianças, adolescentes e jovens não estão preocupados com o futuro, né, com essas questões climáticas, e as nossas crianças sim, como a gente vai atuar e agir? Veja que os jovens são muito esperançosos em relação ao cuidado com o planeta, acredita que é possível, sim, nós revertermos essa situação. Mas depende de todos, enfim. Laurinha, palavra contigo. Bom, agora eu queria trazer para vocês alguns outros dados que eu vou apontando as fontes, mas que já não fazem parte daquela pesquisa que o Miguel iniciou falando da Unicef, tá? Então, alguns países, alguns são dos Estados Unidos, outros aconteceram aqui no Brasil, então mas a gente vai referenciando as fontes para vocês. Então, esse primeiro dado é um dado de Brasil, que a gente tem que foi feita uma pesquisa a respeito da religiosidade da população e a gente nota um declínio da população católica com o passar do tempo, um aumento da população evangélica e também um aumento daqueles que se dizem sem religião. E aqui a gente tem uma pesquisa que foi realizada daí com a população dos Estados Unidos, para tentar também fazer alguns paralelos, né, com outras práticas, com outras realidades de mundo. Então, nos Estados Unidos existe uma população grande, ainda relativamente grande, que se diz cristã, porém aí o cenário já fica um pouco diferente. A maior parte da população se qualifica como evangélica, existe ali 20% que se aponta como católico, mas eu achei muito interessante que aqueles que se dizem, né, sem religião, vamos dizer assim, já compõem um cenário maior do que aqueles que se dizem católicos. O que a gente encontrou a respeito desse ponto da religiosidade? Que então existe uma redução da filiação religiosa nos países ocidentais, como a Europa, América do Norte. Muitos jovens se dizem que não têm uma religião, porém praticam a sua espiritualidade já não vinculada a uma instituição, ou o que é um fenômeno bastante comum aqui no Brasil, que eles vão fazendo algumas colagens, assim, né? Então, eles vão à missa no sábado, aí no domingo eles vão ao culto, durante a semana eles tomam um passe lá na comunidade espírita. Então, eles vão fazendo essas sobreposições aqui. Aqui vou complicar a vida dos intérpretes, que nós chamamos de sincretismo, né? Então, que seria essa colagem, assim, entre várias práticas religiosas que fazem sentido para a pessoa. Em outras regiões, como África subsaariana, Oriente Médio e Ásia, e alguns países da América Latina, a religião ainda é algo bastante importante na vida dos jovens. E aqui no Brasil e na África e alguns países, algumas partes da Ásia, existe a prática do cristianismo evangélico, especialmente o pentecostal, que vem crescendo rapidamente, que corrobora um pouco com aqueles dados que eu trouxe anteriormente. A respeito do trabalho, eu achei bastante interessante essa pesquisa, que vai fazer uma comparação, então, entre os millennials e a Gen Z, né, que é a geração Z. Vamos entender aqui os millennials, nascidos entre 81 e 96, e a Gen Z, de 90 a 2010, que é o time aí que está entrando no mercado de trabalho. Aqui eu queria chamar a atenção para alguns dados. Então, o custo de vida para eles é um ponto de preocupação, para ambas as gerações é um ponto de preocupação, em diferentes escalas, mas é um ponto de preocupação para ambos. Achei bastante interessante aqui para a Gen Z a questão do desemprego, para eles é mais relevante, e para os millennials é vamos dizer assim, o menor dos pontos ali.
muito provavelmente porque os millennials entenderam sobre recolocação de mercado, sobre qualificação, e a Gen Z está um pouco mais ansiosa a esse respeito. Será que vai ter espaço para eu trabalhar? Será que vai ter lugar para eu trabalhar? Enquanto que para os millennials a mudança climática é bastante significativa, né, 23%, e para a Gen Z está em terceiro lugar, mas está bem próximo. Ambos demonstram ali as suas preocupações a respeito de saúde mental, e aí tem uma discrepância aí em relação à questão de crimes e a segurança pessoal. Então, esses são pontos que eles trazem a respeito do mundo do trabalho, né? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que vai ter emprego para mim? E aqui é um outro ponto que aí essa pesquisa foi realizada no Brasil, que nós temos aí os jovens que apenas estudam, com um recorte de gênero ali, 32% são mulheres, 28% são homens, aqueles que só trabalham, aqueles que não trabalham e nem estudam, né, que a gente chama de geração nem, não está nem trabalhando nem estudando. E chamamos atenção porque depois a gente vai querer escutar vocês também, porque existe um recorte de gênero, como a gente pode enxergar, especialmente aqui nos que não trabalham e nem estudam, o número maior é de mulheres, mas também existe um recorte econômico. Quais são os jovens que economicamente podem apenas estudar? Eita. Quais são os jovens que podem apenas estudar? Quais são os jovens que não têm condição de estudar e precisam partir para o mercado de trabalho porque precisam ajudar a sua família, né? Porque muitos passaram por um processo de gravidez, já estão constituindo suas famílias e tudo mais. Então, como que a gente vai falar mais uma vez em projeto de vida com com todos esses recortes? E aí entramos nesse último ponto aí, que é a respeito do projeto de vida, né? Aqui também foi uma pesquisa realizada no Brasil sobre quais os temas que afetam os jovens de uma forma mais pessoal. Então, no Brasil, temos esse cenário da questão da violência, temos o cenário de corrupção, álcool e drogas e educação. Queria fazer o recorte desses três pontos, porque diante desse cenário, seja nos adolescentes, que a gente já está demandando deles, o que eles vão ser, o que eles vão fazer, já pensaram no projeto de vida, já pensaram no que querem, no curso que querem fazer na universidade e tudo mais, né? A gente já está pedindo para eles o que eles vão nos entregar enquanto sociedade, a gente muitas vezes tem essa dificuldade de entender que eles já são. E para os jovens, a gente também faz essa pressão, né? Está começando a sua vida, já tem emprego, né, já tem estudo, já vai formar família, o que que você quer? Então, todo esse processo que a gente tentou fazer com vocês nessa primeira etapa é de pensar que isso tudo está afetando a vida do jovem. E isso tudo também tem deixado ele ansioso, tem deixado ele preocupado, tem deixado ele deprimido. E é assim que eles chegam, quando a gente vai trabalhar com eles a evangelização. Então, nesse primeiro momento, a gente só veio fazer barulho na nossa cabeça aí para a gente poder pensar juntos como que a gente vai tratar o tema do projeto de vida. E agora, Miguel vai tentar trazer algumas luzes para pensarmos o acompanhamento. A gente, como eu disse no início, nós nos pautamos na chave de leitura do Evangelho de Emaús, que traz algumas pistas para nós em relação ao acompanhamento juvenil. Então, como acompanhar? Aqui tem alguns passos. Primeiro, assim como Jesus fez, é caminhar juntos, caminhar com os discípulos, caminhar com os adolescentes e jovens, compreender essas realidades, essas dores, essas angústias, esses lutos que eles passam na vida deles e que por vezes eles não têm um colo amigo, né, de um pai, de uma mãe próximos para acolhê-los. Então, a experiência e a dinâmica do caminhar, caminhando passo a passo e o caminho se faz, né? E o que vocês andam conversando pelo caminho com os nossos adolescentes e jovens? Nessa dinâmica do caminhar é importante também a escuta,
uma escuta ativa, atenta, sensível a pequenos detalhes, seja num gesto ou numa fala expressa pelos nossos jovens, né? Então, é dar espaço para que eles possam trazer as suas angústias. E aí, aqui, a gente já viu ao longo da apresentação uma série de angústias que afetam os nossos jovens. Aqui não cabe a palavra julgar, julgamento. Muito pelo contrário, aqui cabe a palavra acolhimento, porque esse jovem está passando ainda por um processo de transformação, de construção, não só da sua personalidade, identidade, mas principalmente da sua maturidade, né? Eles não têm a mesma mentalidade ou maturidade de um jovem senhor, vamos dizer assim, como eu de 34 anos, não é? Então é importante que essa escuta realmente seja ativa e acolhedora. E aí o nosso papel enquanto acompanhadores desses jovens é provocar, né? Provocar a reflexão de tudo que passa na vida de cada um deles, né? Talvez apontando algumas pistas, apontando algum caminho, uma solução, e aí entra a dinâmica da partilha, né? Essa troca, essa relação de diálogo com os nossos jovens, assim como Jesus, ele parte o pão com os discípulos e os discípulos reconhece ele ao partir do pão, assim também devemos ser nós, né? Eles devem reconhecer em nós a presença do próprio Cristo pelo nosso acolhimento, pela nossa escuta, pela nossa partilha de vida, é, pela nossa atenção, respeito, cuidado, carinho para com eles. Então, que esse caminhar leve, então, a essa partilha, que deve também motivar para o anúncio, né? Que é chamá-los e chamá-las a levar a boa nova de Cristo aos demais. Então, é ajudá-los também a fazer essa experiência do próprio Cristo, mais atento às suas realidades, né, às suas angústias, enfim. E além dos discípulos de Emaús, nós somos também chamados a acompanhar como pai, né? Como o pai acolheu o filho pródigo. Quando a gente olha para o Evangelho, talvez é difícil compreender os sentimentos daquele pai, mas é muito evidente entender também as frustrações daquele filho, né? As suas angústias, os seus sonhos ou as suas ilusões, é a realidade do nosso jovem. E o nosso papel como acompanhador é justamente acolhê-lo. Então, aqui é o convite mesmo de fazermos a experiência do pai que acolhe esse filho. Então, é suportar, às vezes, os caprichos dos nossos jovens, suportar as suas necessidades, da experiência que eles querem fazer e realizar. Nós muitas vezes teremos que assistir eles cometendo erros, porque é necessário. O caminho se faz caminhando. E ao observar, apoiar, acolher, ressignificar o passo dado e ajudá-los a dar um passo mais confiante, mais correto, mais firme, enfim. Então, imaginemos que passada a festa, né, de quando o filho volta para casa, aquele filho que estava morto, ele voltou a viver, eles conversaram sobre tudo que aconteceu. Eu não imagino que o evangelho só acabou na frustração do filho mais velho. Eu imagino que também não acabou na festa, né, do filho que retornou. Esse pai questionou, esse pai quis entender, esse pai acolheu, esse pai ajudou esse filho a dar outros passos e a construir um caminho mais sólido, mais firme, enfim. Então, o acompanhamento dos jovens, ele chama a essa vivência do pai, né, do pai misericordioso. E por fim, né, todos nós somos responsáveis e chamados
a saber mais sobre os nossos adolescentes e jovens, conhecê-los mais, para cada dia aprender a lidar da melhor forma com cada um deles a partir das suas necessidades e especificidades. E como Instituto Marista, sou, e aí eu gostaria de falar como instituição, muito grato a cada um e a cada uma que trabalha em prol da evangelização de nossos adolescentes e jovens. A gente viu aqui um pouco do que pode estar passando no coração daquele adolescente que está lá na nossa unidade fazendo o segundo ano do ensino médio. E o nosso papel de acompanhadores, de evangelizadores, é muito importante na vida desse jovem, né? Que ele cresça com maior autonomia, que ele cresça entendendo o que é o respeito, o amor, o carinho, o afeto, o acolhimento, enfim. Então, muito obrigado pelo trabalho, pela atuação de cada um de vocês também que olham para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Agora, eu gostaria de abrir a palavra para entender se isso faz sentido, se são realidades que tocam a vida e o coração de vocês, se não faz sentido, vocês tiraram isso do além, enfim. Mas gostaria de escutá-lo também, se alguém tiver alguma pergunta e se conseguirmos também ajudar. Palavra aberta, então, esses minutinhos antes de apresentarmos a rede. Nada? Podemos seguir, então? Se tiver perguntas também dá para mandar no chat, caso. Isso. Antes de encerrarmos esse nosso momento de formação, não poderia deixar de apresentar a Rede Global de Juventudes Maristas, essa rede nascente do nosso instituto. Calma aí, deixa eu só aumentar aqui que tá pronto. Pode passar, Laurinha. Contar um pouco dessa história e dessa trajetória para vocês, tá bem? Então, a nossa caminhada, ela começou em 2019, com a construção de um GT de pesquisa, né, e de escuta que foi feita e que envolveu irmãos leigos e leigas maristas que atuavam ou atuam com as juventudes. Foi feita uma escuta das realidades de todas as regiões, depois foi montada uma comissão para pensar a rede global de juventudes maristas, e em 2023, nós elaboramos essa comissão, né? Elaborou um material celebrativo e de preparação ao lançamento da rede. E em julho de 2023, por ocasião da Jornada Mundial das Juventudes e do Encontro Internacional de Jovens Maristas que aconteceu em Lisboa, Portugal, nós realizamos o Festival das Juventudes, a qual foi lançada a Rede Global de Juventudes Maristas. E em julho de 2024 passa então a atuar essa comissão que hoje trabalha com a rede que eu vou apresentar para vocês agora. Só para vocês entenderem, a Rede Global de Juventudes Maristas está dentro da Secretaria de Educação e Evangelização, que tem como secretário o irmão José Sanches e o irmão Ninho, e eu estou como coordenador da rede e também represento a região América Sul. A Laura, que é nossa especialista de juventudes, me ajuda, me acompanha nesse trabalho da rede. Essa menina faz muita coisa. E também soma a nossa equipe o irmão Paul, representando a África, a Fabiola, representando o Arco Norte, o Wilter, que representa a Ásia, e o irmão Andoni,
que é da Europa. E ainda estamos sem o nome para a Oceania, mas se Deus abençoar, esse nome vai aparecer. E o que nós já construímos, né? Nós refizemos o propósito da rede, que é estar a serviço da evangelização de crianças, adolescentes e jovens, especialmente os mais pobres, animando os programas, atividades e estratégias da Pastoral Juvenil Marista entre as regiões do Instituto. E daí tem também os objetivos específicos da nossa rede, né? Criar espaço para que as nossas crianças, adolescentes e jovens se conectem, dialoguem, enfim, promover a vivência da espiritualidade, tendo Jesus como exemplo, fomentar as práticas de escuta, participação e acompanhamento das crianças, adolescentes e jovens, tornando os nossos espaços seguros e atentos às suas necessidades, oferecer oportunidade de formação e também apoiar e acompanhar as necessidades da pastoral juvenil marista em cada região. Eu sei que há regiões que têm outros projetos, mas apoiar a todos os projetos voltados à área de juventudes, criando conexão com as outras redes do Instituto também. E no nosso planejamento estratégico, nós elencamos, na verdade, 5 eixos de atuação. Então, primeiro, o acompanhamento e suporte, né, às regiões e às nossas unidades. Um outro eixo diz respeito mais propriamente aos nossos jovens, né, criando conexões para propiciar partilhas e trocas com jovens de diferentes partes do mundo. Um outro eixo é a dimensão formativa, né, de olhar os nossos documentos, de estudar também o documento mais recente que o Instituto lançou, que diz respeito à participação juvenil. Então, é nosso papel também, enquanto rede, fomentar essa temática no Instituto. Então, por isso, esse eixo da formação, a organização da rede, a gente precisa de uma logo, a gente precisa criar uma identidade visual, precisamos criar o nosso estatuto, enfim, e também, mas não menos importante, o eixo igreja, né, de também a nossa rede pensar conexões e participações a nível eclesial. Bem resumidamente, tá, gente? E o que está por vir? Isso é muito importante. Nós gostaríamos de partilhar com vocês. No próximo ano, nós teremos o Jubileu das Juventudes em Roma, e nós vamos lançar até final desse ano, mais tardar janeiro do ano que vem, um documento celebrativo e preparatório para a celebração do jubileu. Nós não vamos movimentar o Instituto e não vamos organizar uma caravana para ir a Roma, porque a gente sabe que as províncias naturalmente já se organizam, mas a gente vai sim ter um evento lá para os maristas que estiverem em Roma, ok? Então a gente vai mandar um material celebrativo que vai ser dividido por etapas, vão ter encontros locais, encontros provinciais, uma proposta de encontro também regional, para nos prepararmos para a celebração do jubileu, e daí lá também teremos um momento com os maristas que lá estiverem. Dentro desse processo, a gente também vai retomar um projeto que iniciou na pandemia, chamado Maristas Conectados. A gente quer retomar esse projeto justamente para também tratarmos com os jovens essa temática do jubileu. Então, vai ser também um movimento interessante de mobilização ali das regiões para conectar os nossos jovens. E também para o ano que vem nós teremos alguma webinar temática para já trazer algum elemento formativo para a rede também. Então, estes são os próximos passos da nossa rede. É isso. Eu vi que tem
uma fala ali no chat, se alguém puder traduzir para mim do inglês. Te A palavra continua comento, aberta, viu? te comento, Miguel, nos están diciendo en el chat, saludos desde Sudáfrica rural. ¿Tienen programas para chicas muy desfavorecidas que ayuden con la violencia de género, el embarazo adolescente y cosas así? Hay muy pocas estructuras sociales de apoyo para su salud mental, así que materiales que puedan funcionar en contexto de pobreza. Bueno, es como muy... No sé qué podéis decir. É difícil, né, irmão? Não sei se entendi bem, mas fala bastante da realidade de situação de pobreza e de certa vulnerabilidade no país, né? Infelizmente, isso afeta a todos nós, independentemente do espaço ou do continente. O que a gente abordou aqui, além desses aspectos sociais, é o que por vezes passam ou passa pela saúde psíquica também dos jovens, né? Nesse processo de construção, de desenvolvimento, eu diria que esses são fatores que nos desafiam ainda mais, né? Além de olhar para esse jovem com toda essa complexidade de contexto social, tem também isso que nós apresentamos de dificuldade de desenvolvimento, de construção, enfim, e que exige de nós essa atenção, essa escuta, essa solidariedade. E aí, quando a gente fala de conexões com as redes, né, a rede de solidariedade contribui com projetos muito significativos no Instituto. Quem sabe não seja um local, um espaço de apoio também a estas realidades específicas, porque a gente sabe que também na África, muitas das nossas unidades, né, irmão, estão em locais de vulnerabilidade, e essa é uma realidade que toca o nosso trabalho. Eu acho que tem um ponto também que precisa ficar bastante claro para a gente são essas intersecções, essas camadas de desafios, né? Então, existe uma camada muito, muito importante, que é essa camada socioeconômica, né, de vulnerabilidade, e que ela vai abrindo outras camadas. E aí, tento me fazer entender. Por exemplo, essas jovens que estão ficando grávidas, elas estão por não saberem é, outras possibilidades de vida, elas estão porque existe uma cultura para isso, e aí trago um exemplo bastante, muito, que já escutei, inclusive dentro de uma escola nossa. Você percebia numa determinada realidade que existia vulnerabilidade social, de que as idades para se ser mãe eram muito próximas. Então, lá com 14, 15 anos, já tinham filhos e tudo mais. Um trabalho que foi feito numa das nossas escolas, que foi fazer essa árvore genealógica e perceber que, por exemplo, a bisavó tinha ali 80 anos. Então, você percebia que havia uma geração que ali com 15, 16 anos já tinha filhos, e a filha também, e a neta também. Então, de pensar essa questão cultural, Cultural. socioeconômica e de vulnerabilidade. Também entender cenários que podem envolver abusos. Então, assim, essa gravidez, ela foi em que contexto? Foi num contexto de despreparo de métodos contraceptivos, foi num contexto de não acesso desses métodos, foi num contexto cultural, foi num contexto de abuso. Então, infelizmente, nós não temos respostas prontas, assim. Talvez esse pedido dos materiais, né, aí seria
uma pergunta assim que eu devolveria é se existe luzes para vocês entenderem quais são os contextos que que essa gravidez acontece e como a gente poderia trabalhar isso. Por exemplo, se for num contexto de desinformação, nós precisamos trabalhar na formação, no esclarecimento desses métodos e tudo mais. Mas adianta a gente esclarecer quais são esses métodos se elas não tiverem acesso, né, a esses métodos? Então, são camadas difíceis, assim, né, da gente poder pensar, mas podemos nos comprometer a pesquisar mais e, quem sabe, entrar em contato com vocês para a gente poder entender como ajudar, né? Gracias. El hermano José Sánchez Pepe quiere añadir algo. Hola, ¿qué tal a todos? Olá. Acerca de la pregunta que hacen de Nueva Zelanda, yo creo que también es una de las grandes oportunidades que nos ofrece la red. Es decir, es una realidad que surge, que llega a la red y desde la red podemos encontrar aquellos lugares donde existan ya algún camino avanzado en este tipo de reflexiones y trabajos. Por lo pronto, y sin tener exactitud en lo que voy a decir, pero hay dos opciones que de pronto veo. Una es un programa que se llevó a cabo en una primera fase en África del Sur, llamado Nuevos Horizontes, New Horizon. Uno de los objetivos es justamente atender las problemáticas y mucho en sectores rurales relacionadas con este tipo de situaciones que afectan profundamente la vida de las adolescentes. Y el Uhum, otro lugar donde encuentro en el instituto que puede haber trabajo desarrollado por parte de algunas de nuestras provincias es en el Arco Norte, en especial con la red de solidaridad, ¿verdad? Que han dedicado también gran parte de su reflexión a esto. Entonces, pues son estas oportunidades que nos permite el estar conectados, poder conectar riquezas que tenemos en el instituto y poder ofrecerlas al servicio de otros. Muchas gracias, Pepe. Sí, ahí en el chat también estaba diciendo Heather que se pondría en contacto ahí desde Sudáfrica para conversar. Y es lo que decía Pepe, es la riqueza de la red. Bueno, uhum, el tiempo es el que es y se nos va, pero siempre esto da oportunidad de contactos. Por lo tanto, mm, ahí vamos a tener el contacto de ustedes como referencia de la juventud marista y ustedes son los que nos pueden luego ubicar y contactar con las personas que necesitemos. Muchas gracias al hermano Miguel y a Laura por esta interesantísima presentación que nos han hecho, que repetiremos en la sesión posterior por la tarde de Roma. Y muchas gracias a todos los que se han unido. Igualmente, como decía, quedará grabado al hermano Niño y al hermano Pepe, que son quienes están un poco detrás de todo esto desde el Secretariado de Educación, animando tanto la red de escuelas como la red de pastoral juvenil, que ahora se llama Red Global de Juventudes Maristas. Y, y agradecer también a Cristina, que está con todo, desde Champaña Global, con todo lo que es comunicación. Ya pronto vamos a tener toda esta información en la red. A Luis Pérez por el servicio un poco de digital. Al final les recomiendo, si pueden por tiempo, vamos a tener un resumen de la semana en imágenes que ha preparado ahí Luis. Así que fenomenal. También agradecer al hermano Tony, a Bruno y a Mariluz por el servicio inestimable de traducción, que es increíble cómo nos ayudan. Y hoy pensaba estar el hermano Luis Carlos, el vicario general, que justo está en Sudáfrica, pensaba darnos unas palabras, pero sus compromisos no le permiten, pero ha grabado algo. Entonces vamos a terminar
con esas palabras del hermano Luis Carlos y después con las imágenes que nos tiene preparado Luis. Lo digo por si alguno se tiene que ir, pues no hay problema, pero si podemos, pues asistimos a estos últimos minutos. Gracias a todos. Querida familia marista y comunidad de Champañá Global, pues llegamos finalmente a esta semana tan hermosa, tan estimulante, tan interesante. A concluir esta maravillosa Champañá Global Week 2024, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que han sido parte de esta experiencia enriquecedora y transformadora. Ha sido una semana llena de oportunidades, aprendizajes y momentos de conexión que reafirman el espíritu de fraternidad y colaboración que nos une como familia global, como familia marista global. Agradezco especialmente, primero, a todo el equipo de Champañá Global y al Secretariado de Educación. Gracias por brindarnos espacios y oportunidades para mantenernos conectados y en constante interacción dentro de nuestra red. El lanzamiento de la segunda edición del curso MOOC de Ciudadanía Global ha sido un hito importante que permitirá a más personas, más maristas, involucrarse y formarse en esta temática crucial para la educación del presente y del futuro. Las editoriales nos han regalado unos contenidos de gran valor, como son los temas de inteligencia artificial y de metodologías activas, temas que seguirán impulsando la innovación educativa en nuestras comunidades. También agradecemos el lanzamiento de estos dos cursos MOOC como una nueva puerta para el aprendizaje en línea que se abre para toda nuestra comunidad. Agradecemos al Secretariado de Solidaridad y CMI la colaboración para la misión internacional y a la Red Marista de Voluntariado por su colaboración en la Champañá Global Week, recordándonos la importancia de la solidaridad en la acción y el espíritu de servicio que caracteriza a nuestra misión. La conferencia sobre los riesgos digitales que enfrentan nuestros alumnos en la actualidad ha sido sumamente relevante. Nos ha proporcionado valiosas herramientas y soluciones para educar y proteger a nuestros jóvenes en un uso más seguro y saludable de la tecnología. Un recurso indispensable en los tiempos que vivimos. Gracias a la red de editoriales. Y finalmente agradecemos el valioso diagnóstico sobre escenarios juveniles y análisis que, apoyado en investigaciones de universidades e institutos, nos ha dado una visión profunda y actual sobre los desafíos y aspiraciones de los jóvenes de hoy. Este análisis será clave para seguir acompañándolos de manera significativa en su camino. Gracias a la Red de Pastoral Juvenil Marista Global. Cada uno de esos temas ha sido una fuente de inspiración y renovación para nuestra misión marista. Y estoy convencido de que todos salimos de esta semana con nuevas perspectivas, herramientas y motivaciones para seguir construyendo juntos un mundo más fraterno, inclusivo y solidario. Además, me gustaría decir, al terminar esta semana, esta recomendación que nos hace el Papa Francisco. Nos invita a ser líderes de la esperanza, porque todo acto educativo es un acto de esperanza. Y además, en el contexto actual, es un acto de esperanza para superar los impulsos de odio, segregación y exclusión. Dice el Papa, ante todo, les agradezco por reunirse para hacer crecer nuestras esperanzas y planes compartidos en una educación nueva que fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta y los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su compromiso y por hacer de esta Champañá Global Week 2024 un éxito total. Sigamos adelante fortaleciendo nuestra red y nuestra misión, siempre al servicio de los jóvenes y con un especial cuidado por los más vulnerables. Que el Padre Champañá y la Buena Madre nos sigan dando la energía y el aliento necesario para servir generosamente. Muchas gracias a todos y a disfrutar del fin de semana. Vamos entonces con las imágenes de la semana.
Querida familia de Champañá Global, con gran entusiasmo y alegría damos hoy inicio a la Champañá Global Week 2024. Un tiempo especial para conectarnos, compartir y celebrar nuestra identidad marista como una familia global. It's a true honor to welcome you to this important session during Champagne Global Week, as we gather to explore the transformative potential of artificial intelligence applied to education and active methodologies, particularly in the field of problem solving. Que el día de hoy cumplimos los 100 años del nacimiento del hermano Vasily, un hombre que entregó totalmente su vida en el instituto, en el servicio a los demás. Essas redes. 25% dessa faixa etária está muito preocupado e 23%. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su compromiso y por hacer de esta Champañá Global Week 2024 un éxito total. Irá para esta equipe de